Graça e paz, queridos. Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, 4. Vamos lá. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós precisamos da tua luz, teu Espírito, para que reveles a pessoa do teu Filho. Em nome dele. Amém. Ele está dizendo que há um sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Existem dois sacerdócios. O sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque. Mas o levítico veio 430 anos depois. É um sacerdócio de onde procede a lei. Mas antes que houvesse a lei, havia a graça. Porque a graça trabalha desde Gênesis capítulo 3 até Apocalipse 22. A lei é uma intercessão para fazer um diagnóstico do povo judeu. Porque aqueles que não conheceram a lei, segundo Paulo, eles vão ser julgados diante de Deus pela lei que está escrita no coração deles. No nosso coração, mesmo as pessoas que estão pelo mundo afora têm uma lei que não veio em tábua de pedra, mas essa lei está escrita nos corações dos homens. E todos vão dar conta diante de Deus e serão julgados. Graças a Jesus eu não vou ser mais julgado, porque todo juízo que caiu sobre Cristo, eu agora recebo pela sua graça. E não vou ser julgado no sentido de salvação, e sim no sentido das obras apresentadas diante do trono de Deus. Estas têm um outro valor que nós não temos condições de avaliar. Esse é o produto, é a beleza da graça, isso aí. Mas esse sacerdócio de Melquisedeque, ele é um sacerdócio que aparece no momento de uma crise na vida de Abraão. É um personagem, como nós já vimos aqui, que surge, que se intromete entre o rei de Sodoma e Abraão, e ele vem trazendo dois elementos nas suas mãos, o pão e o vinho, tipificando o sacrifício daquele que viria. Ele não tem nem genealogia e também não tem data. Ele não pertence nem à genealogia de Caim, que não é datada, nem à genealogia de Sete, que tem data. Provavelmente, este seja um rei. Nós já vimos que ele poderia ser uma teofania de Cristo, poderia ser um anjo, mas a minha tendência
é tratar-se de uma revelação universal que Deus tem. Deus não é Deus só dos judeus, Ele é Deus da humanidade. E Ele deixou bússolas apontando para aquele que havia de vir. E uma destas bússolas era Melquisedeque. Era um jebuseu, porque estava na cidade de Salém. Provavelmente ali estavam os jebuseus. Era um sacerdote do Deus Altíssimo, de El Elyon, o Deus que está acima de todas as cogitações humanas, de toda a nossa capacidade de julgamento. E este Deus Altíssimo envia Melquisedeque para trazer luz um pouco a um homem que ele está salvando. Deus estava salvando Abrão. Tirou de Ur e trouxe para... Ele veio até Harã, tirou de Harã e ele veio para a terra de Canaã. De Canaã ele foi para o Egito. Do Egito ele trouxe uma mulher egípcia, que é a causa de um grande problema na vida deste homem, que trouxe um filho da carne, e aí tem um processo todo. E neste meio aí, Deus fez uma revelação que é chamada de aliança da graça. Quando Abrão estava cogitando como é que ele ia ser pai, porque a mulher era estéril, ele estava ficando velho e o único herdeiro era Eliasar, o seu secretário. Ele então estava perguntando a Deus e Deus então deu para ele uma aliança. A aliança era composta de uma novilha de 3 anos, de uma cabra de 3 anos, de um cordeiro de 3 anos, de uma rola e de uma pombinha, e que elas deveriam ser mortas e colocadas às bandas, porque era assim que se fazia um acordo naquela época, e tinham que passar os dois sobre o sangue do acordo, do pacto, da aliança. Só que as aves de rapina vieram para comer, isto é capítulo 15, eu estou passando por cima do livro de Gênesis. E as aves de rapina, os urubus, os carcarás, vinham para comer a carne, e Abrão ficou enxotando durante o dia todo, até que houve um sono profundo. Depois da noite escureceu e Abrão dormiu. Aquele sono só aparece 3 vezes na Bíblia. No dia em que Deus fez a cirurgia para tirar a costela de Adão e formar Eva. No momento em que Abrão dorme, para Deus assinar sozinho o contrato da graça, não depender do homem. E no dia que Davi tirou a bilha e a lança da cabeça de Saul, que todos os soldados estavam com aquele tipo de sono, é um sono anestésico, em que ele não poderia exercer qualquer ação. Naquele momento que Abraão estava dormindo, Deus passou fogo na tocha e assinou sozinho, e é chamado o pacto unilateral. Só Deus assina. O pacto unilateral é o pacto da graça, que Cristo é aquele que manifesta. Nós não somos salvos, nem mesmo pela nossa fé, porque nós não a temos. Nós somos salvos pela fé, mas esta fé não é nossa, é dom de Deus. Não é produzida por nós, é graça do começo ao fim. Este pacto é chamado aliança ou ordem de Melquisedeque. É a aliança universal de Deus. Em Hebreus capítulo 7, versículo 11, a palavra de Deus nos mostra que esta aliança é uma aliança superior ou maior
do que a aliança de Arão ou a aliança levítica. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Aqui ele começa a analisar alguns aspectos interessantes. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, qual era a necessidade de levantar um outro segundo a ordem de Melquisedeque? Jesus Cristo nem podia ser sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Ele poderia ser rei, sim, mas não sacerdote. Mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem da graça plena. Por isso que João disse, a lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós temos aqui um outro ponto que nos leva à lei da liberdade. A lei da liberdade não está do lado de fora, está do lado de dentro. O novo pacto não é um pacto em que eu tenho que olhar, não matarás. É um pacto em que a vida de Cristo se manifesta em mim e o amor se cumpre não matando. O não matar é fruto do amor e não de uma lei que externaliza, dizendo não matarás. Este é o pacto da graça. Esta é a aliança da graça, que é muito superior a tudo aquilo que você está acostumado a ver, que é regras e mais regras, mandamento e mais mandamento. Um pouco aqui, um pouco ali, até que a gente fique esfacelado. A gente se torne completamente sem condição de viver a vida espiritual verdadeira. O livro de Hebreus fala dessa superioridade. Jesus Cristo, ele é superior a tudo o que existe neste mundo. Nós vamos começar aqui olhando o capítulo 1 de Hebreus. Vamos começar vendo do verso 1 ao verso 4. Este sacerdócio da ordem de Melquisedeque, ele está num plano bem superior a todas esse ritualismo que nós costumamos fazer para impetrar bênçãos sobre as pessoas. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu queria agora relacionar o capítulo 7, verso 11, com o capítulo 1, verso 3. Capítulo 7, verso 11. Vamos voltar lá ao 7, 11. Não tem problema dar um pouco de trabalho lá no computador, mas vamos voltar. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, o que adiantava agora ter um outro sacerdócio? E se fosse pela lei que nós iríamos alcançar, qual era a vantagem de ter Cristo realizado
uma vez para sempre, uma purificação dos pecados e ter assentado? Nenhuma. E assim, estava salvo. Estava aí. Isso aí é o raciocínio lógico que as pessoas querem fazer. E nesse sistema aí, é um sistema caduco, mas você tem mérito, você conquista. E aquilo que você conquista, você fica orgulhoso. Mas aquilo que é dado, e é dado ao mendigo, ao indigno, você recebe e agradece. É um sacerdócio totalmente diferente. Agora, a religião, que ela quer botar cabresto em você e em mim. E nos fazer subservientes aos caprichos de uma conduta externa que não tem nada a ver com Deus. Porque Deus, a Bíblia diz assim, ele não vê como o homem vê. Porque o homem vê a exterioridade, mas Deus vê o coração. E nesse ponto é que esse sacerdócio vai voltar. Vamos voltar agora para o verso 3 de Hebreus 1, que ele está dizendo: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Quantos pecados Jesus Cristo purificou ali na cruz? E por que você ainda quer pagar penitência? Aí você me diz assim, não, mas nós somos reformados, nós não pagamos penitência. Mentira! Todas as vezes que você jejua para conquistar alguma coisa, você está pagando sacrifício? Todas as vezes que você sacudiu a cabeça, por quê? Hein? Todas as vezes que você dá o dízimo para conquistar o coração de Deus, você está pagando sacrifício? Todas as vezes que você faz oração para que Deus ouça a sua oração, você está fazendo sacrifício? Deus não ouve as nossas orações, Deus ouve Jesus. É sacrifício. Nós somos aceitos em Cristo. E totalmente aceitos em Cristo. Para com coisa. O sacrifício de Cristo é sumamente suficiente. Nós estamos aqui na presença de Deus, pela obra consumada de Cristo, que tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Você sabe o que é a súmula do cristianismo? Capítulo 8, verso 1 de Hebreus. Hebreus 8, 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Qual é a súmula do cristianismo? Qual é a essência do cristianismo? Ele está dizendo ali o essencial. O que é o essencial? Hein? O que é o essencial? Que o nosso sumo sacerdote está? O que significa isso? A obra está consumada. Ele não vai fazer mais nada. Ele não tem nada mais para fazer em nosso benefício, a não ser interceder por nós. Vamos ver o 7:25 de Hebreus, para poder a gente entender isso. O 7:25, aqui atrás.
Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É por isso que ele não perde nenhum daqueles que ele salva, porque além de salvar, de ter feito uma obra em que ele sentou-se, e eu cruzei as pernas, eu acho que ele está de perna cruzada também, e ele está intercedendo por mim. A obra dele é completa, perfeita. Não tem mais nada para fazer. É superior. Vamos voltar agora para o versículo 4 de Hebreus 1, 4. Ele é superior aos anjos. Eu queria que você olhasse, eu tenho visto muitos crentes pedindo anjo para guardar eles. Senhor, bota teus anjos aqui, bota anjo aqui. Essa oração de pedir anjo é do Velho Testamento. Lógico que ele vai botar anjo, mas é por conta dele. Não fica pedindo anjo não, porque tem duas raças de anjo. Tem uns anjos que são bons e tem uns anjos despencados. E esses despencados têm uma tendência muito grande de virem travestidos de anjos de luz. E são terríveis para confundir as pessoas. Eu vou dar só uma diquinha aqui. Grande parte do chamado língua estranha é produzido por esses anjos. Está feito, parênteses. Você vai escutar aquelas conversas, são esses anjos que vêm trazer essas conversas. Entendeu? Quem gosta de profetistas, tenha muito cuidado com isto. Desde o profeta Ezequiel, ele estava contando que elas amarravam umas cordinhas de Senhor do Bonfim, lá no Velho Testamento, para poder comprar as almas com as suas profetadas. E as pessoas gostam desse negócio. Isso é a mesma coisa de lemão, quiromancia espiritual. Vamos lá naquela irmã, que aquela irmã vai dizer o que Deus tem para você. Cuidado. Ele já fez tudo em Cristo Jesus. Está sentado. Você pode ir lá e a pitonisa de Endor faz vir Samuel. Só que não era Samuel. Aquele não era Samuel. Porque Deus não respondia nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta, nem por ninguém. Não ia responder por Samuel, que já tinha morrido. Quem era aquele? E a profecia dele foi falha. Nenhuma profecia de Deus é falha. Ela dá os detalhes. Vamos lá para o versículo 4. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse sacerdócio é superior ao sacerdócio dos anjos. A lei foi dada por meio de anjos. Mas agora nós temos um sacerdócio que se encarna. E que assume a responsabilidade do nosso pecado. Eu não preciso mais ficar atrás de ninguém. Eu não preciso mais ficar encabrestado com regras e mandamentos. Eu agora tenho um Deus que se interessa e vem habitar em mim e me tira os pés dos lugares trôpegos. A ordem de Melquisedeque é uma ordem diferente de todas estas que você conhece. Ele foi nomeado por Deus, esta ordem superior, onde ele entrou no santíssimo lugar, uma vez para sempre.
Vamos dar uma olhadinha em Hebreus, capítulo 6. Vamos começar com o versículo 18, acho que é 18. Hebreus 6. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Duas coisas imutáveis. Quais são as duas coisas imutáveis? Não podem mudar. Tem duas coisas imutáveis que Deus requereu para si: a sua identidade, a sua pessoa e a sua palavra. Deus não pode mudar. Ele não tem sombra de mudança nem de variação. Ele é o mesmo. E a sua palavra, céus e a terra passam, mas a sua palavra não passará. Ele recorre a si mesmo como o imutável. E mediante essa imutabilidade do seu ser e da sua palavra, ele está dizendo que nós podemos lançar mão da esperança como uma âncora segura e firme, e não podemos abalar. É impossível que Deus minta. É impossível. E aí no verso 19, ele vai nos colocar: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Verso 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta é uma ordem que não tem mudança, gente. Ele não se arrepende de nos ter dado a salvação. A Bíblia diz assim que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Dom e vocação. Aquele a quem Deus dá alguma coisa, ele não toma. E quando Deus chama uma pessoa, ele não revoga. Isso, sabe o que significa isto? É que neste sacerdócio, a salvação não tem exclusão. Eu já ouvi muitas vezes a pessoas dizendo assim: fulano está desviado. De quê? E de quem ele está desviado? Ele nunca esteve viado. Ele está desviado de quem? De quando? Quando que ele foi desviado? Você acha que o filho chamado pródigo ficou desviado do pai? Não, ele saiu de casa. Mas o pai não saiu dele. O filho foi embora, mas o pai foi junto. Foi junto com onde? Na memória, no amor. Estava junto. Não fica. Não fica. Como é que vai ficar menos filho? Só se ele morrer. Não tem jeito não, rapaz. Quando Deus pega o sujeito... Eu gosto da minha Bíblia porque ela é doida. E ela diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém arrebata das minhas mãos. E das mãos do meu pai, pior ainda, como é que pode? Eu dou uma salvação, e uma salvação eterna. Essa ordem de Melquisedeque, ele foi precursor, entrou por nós, tendo sido sumo sacerdote, e feito uma purificação dos nossos pecados para sempre, forever and ever. Amen. Mas tem gente que não crê nisso, sabe por quê? Porque ele tem que contabilizar o débito. Ele tem que ainda pagar no Procon alguma coisa que ficou. Ele vai lá, vive atrás de saber, será que o Senhor fez mesmo? E pesa. Ele não consegue celebrar. Ele não consegue dançar.
estou dizendo no dia a dia. Eu não estou falando de falta de cacete, de surra, de problema. Eu estou falando de leveza. Nesse mundo nós vamos ter tribulação, mas eu não tenho mochila carregada. Ele já levou o peso. Você crê nisso ou não? Opa, será que mesmo, verdade? Essa é uma ordem diferente. Não tem mais. Eu queria voltar lá no 7:1. 7:1 e nós vamos descer devagarzinho. Ô Márcio, engraçado, né? Sangue de japonês é forte, né? Eu estou olhando para a bichinha aí. A sorte dela. Mas ficou bonita, viu, Márcio? Mas você entrou com pouca coisa aí. A japinha tá... Puxou que puxou. Por quê? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Vocês se lembram que, quando nós começamos a ver aqui o sacerdócio de Melquisedeque, nós falamos que ele vem, ele traz, ele abençoa, ele traz a vitória e Abraão adora. Foram 5 coisas. Olha aí, o rei, esse Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro, ele veio, quando voltava da matança, e abençoou. É sempre uma questão de bênção. Bendito Deus e Pai que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem é que abençoa? É o superior ou é o inferior? Quem que abençoou quem? Foi Abraão que abençoou Melquisedeque ou Melquisedeque que abençoou Abraão? Então, Melquisedeque abençoou Abraão e abençoou Levi. Porque Levi estava nos lombos de Abraão. E Levi que recebe os dízimos, deu os dízimos a Melquisedeque nos lombos de Abraão. Diz a minha Bíblia, nós vamos chegar lá. E tem gente que quer perpetuar o sacerdócio levítico depois que Jesus Cristo fez uma tamanha salvação. Quando quer perpetuar festa de tabernáculo, quando quer perpetuar o Yom Kippur, eu estou falando no meio evangélico. Não estou falando de judeu lá na Palestina, não. Estou falando aqui, no Brasil. O que é isso? É desconhecimento de que a obra toda de Cristo está pronta, está preparada. Então ele diz, olha, Abraão, o verso 2. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Nós já vimos isso aqui, que a justiça gera paz. Se não houver justiça, não há paz. Onde falta justiça, falta paz. O produto da justiça é a paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A minha Bíblia diz que o coração do homem é agitado como um mar, que lança de si lama e lodo. O ímpio, diz a minha Bíblia, não tem paz. Não tem paz. A menina foi a um pastor aqui em Londrina, alguns anos atrás, e chegou para o pastor e disse assim, pastor, eu estou num desespero de alma. Eu não tenho paz. O
pastor disse para ela assim: filha, você é daqui da igreja. Eu lhe conheço desde que você nasceu. Você é uma menina muito boa, menina especial. Ela disse: pastor, eu não tenho paz. Ele disse: o que vocês estão vendo aí? Besouro? Ah, não faz mal a ninguém, não. Quem faz mal a você é o outro, que é invisível. É o Batman. Aí ela disse assim, ó: pastor, eu não tenho paz. Ele disse: mas sabe o seguinte, filha, você foi educada aqui, eu conheço seu pai, conheço sua mãe, tá tudo bem. Esse negócio de não ter paz, isso é bobagem. Isso acontece. Você está com os hormônios aí, é TPM, e ela passou na farmácia, comprou Formicida Tatu para tomar, para acabar com a agonia dela. Mas no caminho, ali na Vila Nova, ela escutou, viu um rapaz, ela chegou para esse rapaz e contou para ele: eu não tenho paz. Ah, não é besouro, é uma cigarra. É uma cigarra. Agora vocês ficam mais tranquilos. Ela veio cantar uma ópera dela aqui, tá? Aí ela chegou para esse moço e disse assim: eu não tenho paz, eu não tenho paz. E ele, com muita sabedoria, disse: é verdade. Você não tem paz porque você é ímpia. Você é perversa. Você tem uma natureza maligna. E o maligno não tem paz. Aí ele citou o texto, Isaías 48. Diz para ela: olha aqui. Diz o Senhor: o ímpio não tem paz. Mas Jesus Cristo já levou você ali na cruz. Ele atraiu você. Aquela cruz, quando Jesus estava lá sendo crucificado, ele não estava sozinho. Apesar dele ser um homem, o único, Cristo nos atraiu. Olha, tem duas naturezas. Eu não fui atraído por Jesus, eu fui atraído por Cristo. Cristo, a natureza divina, chupou a natureza humana para dentro dele. Eu estou crucificado com Cristo. Cristo lhe colocou ali na cruz com ele. Você não tinha nem nascido, mas ele já colocou você. Ele colocou a humanidade. E quando ele morreu, a Bíblia diz: um morreu por todos, logo você morreu naquela cruz. Pouco tempo eu encontrei com ela lá no Mato Grosso. Completamente salva. Porque quando você crê na suficiência de Jesus, você não precisa de formicida tatu, você precisa de cruz. É na cruz que se morre. E foi lá na cruz que ele nos levou a morrer com ele, para que nós tivéssemos paz. É a justiça e a paz. O verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Quem é sacerdote perpetuamente pode salvar totalmente. O sacerdócio do Velho Testamento tinha que prestar sacrifício por ele e pelo povo, porque ele pecava. Os sacerdócios podiam entrar no santo lugar todos os dias, os sacerdócios, todos os dias, para prestar o culto no altar de incenso. Mas o sumo sacerdote só podia entrar no Yom Kippur, no dia do Yom Kippur, no dia da purificação, uma vez por ano, não sem sangue, para colocar na tampa do propiciatório o sangue de um animal que tinha sacrificado. Isso aconteceu até o ano 1586. Daí para frente que deu a arca. Não tinha mais arca. A arca tinha sumido. Mesmo na reconstrução do templo de Zorobabel, lá pelos anos 300, 400,
ainda estavam lá entrando no Santo dos Santos para fazer o quê? Eles iam passar sangue em cima de quê? Se não tinha arca. Se entre o ano 606 e o ano 586 a arca escafedeu-se da história, para vir aparecer somente no ano de 1982, debaixo do Calvário, e que só um cara até hoje pôde contar essa história, Dr. Robert Waite. E se você for a Nova York, vá visitar o museu do Waite, procura na internet, vá lá e visite, e veja as fotografias, e veja o material que ele trouxe de lá. E por que ninguém conta isso? Porque também ninguém disse que Jesus tinha ressuscitado. Eles pagaram caro para que os soldados dissessem que o corpo dele foi roubado. E os mesmos que continuam dizendo, negando a existência da arca, foram aqueles que negaram lá, porque eles não querem que o sacerdócio perpétuo continue aí a salvar gente de uma perdição eterna. Tem que fazer alguma coisa. O sangue de Jesus está aqui na terra. E está na tampa da arca caída lá. Você olha na fotografia, está lá a mancha. Mas não é porque eu vejo na fotografia que eu creio. Eu creio porque eu vejo na Bíblia que o sangue dele ficou aqui como testemunha. E não teve apodrecimento, porque ele não tinha espermatozoide de Adão. E quem transmite pecado é o macho, é Adão. E Deus fez um pacto com a mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Satanás não gosta mesmo é de mulher. Quem gosta de mulher mesmo é homem. Bendito seja. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão, ele é superior a tudo. Veja aqui, Hebreus 3:3. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Aí, viu? Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais... Engraçado essa versão bonitinha. É mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Gostei dessa versãozinha aqui. Não sei nem que versão é essa, mas está boa. Novo Testamento da linguagem de hoje. Ela não presta em muitos lugares, mas aqui está boa. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Depois vocês botam a minha versão mesmo, que é a que eu gosto. Essa daí tem uns troços que vai dar problema para o meu povo aqui. Nesse aqui, salvou. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Tem muita gente atrás de Moisés. Por que você não senta também diante daquele que já se assentou e descansa na suficiência dele? A ordem araônica é inferior Vamos ler aqui. Hebreus 7:7. A superioridade de Abraão, dele sobre Abraão. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Tá certo? Fácil. Quem é o superior, Abraão ou é Melquisedeque? Quem é superior é Jesus ou é Arão?
Por que nós queremos perpetuar o sistema araônico? Onde é que ele está sendo perpetuado? Quando você tem sacerdotes dentro da igreja que não são todos. Quando todos não são sacerdotes, você tem uma casta de sacerdote. Aí nós temos a diferença. Porque no sacerdócio universal de Cristo, Jesus Cristo nos faz todos sacerdotes. Quando você tem um sacerdote especial, quando você faz do pastor Glênio um sacerdote, isso é o sistema velho. Porque você também é sacerdote. Nós somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso chama-se evangelho. E isso acaba com essa casta de clero e leigo. Eu não sou clero, não faço parte do clero. E nem tem baixo clero, nem alto clero. Tem funções no corpo de Cristo. Tem fígado, tem rim, tem coração, tem pulmão, tem braço, tem perna. Tem dons espirituais dentro da igreja. Hoje de manhã eu pude dar um pouquinho do odre e mexer um pouquinho nesse coisa que eu espero que o Senhor trabalhe nessa comunidade para que nós saiamos desse velho sistema esclerosado do odre velho dos babilônicos, duro, para sermos um povo de propriedade exclusiva do Senhor, um povo que no dia que o Silas batizar, evangelizar, ele vai lá e batiza. Quem pariu Mateus que o embale. No dia que acabar isso, que começar isso e acabar esse sistema sacerdotal, nós vamos ver como a igreja vai crescer. Vai ter problema? Pode ter problema. Quem foi que disse que não tem problema aqui na terra? Mas vamos ficar com muito menos peso, com controle. A igreja de Deus é um povo. Não é uma massa de manobra. Você está perguntando, mas como é que vai ser isso? Eu não sei. Eu sei que Deus vai fazer. Eu tenho uma esperança superior. Veja o 22 aí, Barba. 7:22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Qual é a melhor? É dele mesmo, é aqui. É aquela que te aceita, que pega a tua conta e apaga. Tá? Na casa do Pai? Nós não. Estamos firmes nessa conversa aí. Meu povo, nós precisamos de uma desconstrução muito radical. Um desmonte desse sistema, desse odre adoecido. De preocupação com patrimônio que pega fogo. Nada do que é da primeira igreja batista em Londrina vai ficar nesse mundo. Vai pegar fogo tudo. Só vão ficar as vidas que Deus alcançou pela sua graça. Quando você dá mais valor a patrimônio do que a pessoas, você é um ímpio. Não tiro um acento desta palavra. Você é maldito. Está preocupado. Não está preocupado com a morte eterna das pessoas.
Estou sofrendo para dizer isto, mas eu tenho uma superior aliança eterna, que tem interesse em pessoas e que essas pessoas, uma vez libertas, são libertas para sempre. E não volta para revolver no espojadouro, no vômito, a porca lavada, porque tem prazer na santidade daquele que o aceitou. Não é por cabresto, não é por medo, não é por proibição, por prazer de estar na presença daquele que nos aceitou. Tem gente aqui que tem pedofilia e vive na sombra. Vai abraçar a mulher, tem outros que abraçam a mulher e puxa para cima. E vive na sombra, na hipocrisia. Mas Deus é Salvador, capaz de libertar pedófilo, é capaz de libertar o que é esse de mulher? Como é que é? Tarado. É um Deus da graça. E eu estou vendo uns homens que estão saindo debaixo da cesta e vindo para a luz e sendo curados lá nos nossos encontros. Por quê? Porque na luz nós não precisamos viver de sombra, de medo, de vergonha, de acusação, que nesse sacerdócio tem sangue suficiente para purificar de todo o pecado. Eu vou ficar por aqui hoje. Sei que eu tenho visto umas pessoas com mais leveza e tenho visto outros piores. Porque o religioso, quanto mais o evangelho cai nas costas dele, mais igual costa de sapo, de pato, a água não entra. E ele fica se debatendo. Mas o evangelho traz libertação para aqueles que recebem. Ele fica alegre. Eu tenho recebido uns telefonemas e o pessoal da internet que está aí, pelo mundo afora, dizendo assim, onde é que está esse evangelho? Eu tenho um cara que está aqui hoje, eu acho que ele está lá no fundo, é um presbítero. Ele disse assim, Glênio, onde é que estava esse evangelho? Escondido aonde? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus na face de Cristo. E a gente fica aí, colocando peso na vida das pessoas. O sacerdote, não o sumo não, o sacerdote Melquisedeque trouxe pão e vinho. Foi a primeira ceia que foi feita na face da terra, foi com Abraão. E hoje nós estamos lembrando que é uma hora muito importante, onde nós somos aceitos pelo sacrifício de Jesus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.